Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é muito Vlog sem edição de vídeo, falando francamente. Nós iremos fazer um bate-papo aqui sobre o livro e indico para vocês lerem, que é o livro Raízes da Psicologia. Que esse livro é um livro que, para quem está iniciando e para quem quer conhecer as raízes da psicologia, saber como foi o desenvolvimento dela, como se deu tudo direitinho. Mas antes de comentar sobre isso, queria pedir para que você assistisse até o final, deixasse seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Não deixe. Compartilhe para as pessoas e peça para elas se inscrever, assistir, comentar e compartilhar, que isso faz parte da minha campanha. Quer saber alguns dos meus trabalhos? Na descrição aqui tem o link para você saber e tem as minhas redes sociais também. Vamos lá. Para quem nunca viu sobre esse livro, está chegando agora, vai iniciar o curso de psicologia agora, ou vai iniciar filosofia agora, ou antropologia. Tá aí um livro que é muito importante você ler para você entender. Já que você vai ter uma disciplina de psicologia, caso você esteja em filosofia ou antropologia, psicologia, você vai ler esse livro, Estudante de Psicologia. Porque é um livro que ele vai trazer muita coisa em relação ao período ali antigo e o período ali moderno também. Vai trazer muitas coisas em relação à questão da psicologia. Vai trazer também alguns momentos que a psicologia ela teve alguns lampejos de materiais solo, que eu digo assim, foi um movimento isolado da psicologia, mas que contribuiu também com o Wundt. Ali você vai ver também que nesse livro ele vai dividir entre a fase pré-filosófica ou pré-científica e vai até lá no livro vocês vão ver a parte da fase científica, que vocês vão ver tudo direitinho lá. É importante que na leitura do livro você vai ver muita coisa sobre a raiz filosófica, o que faz você lembrar, por exemplo, que está aqui em minha cabeça, por exemplo, período teocêntrico, antropológico, sabe? E desses momentos aí que eu destaco que foram fundamentais para entender os elementos, para entender como definir mundo, como definir homem, sabe? E ali foi aonde se construiu toda a base, acredito eu, da própria psicologia. E por que é importante você ler esse livro? Por que é importante você, por exemplo, pensar que é nesse momento que você vai conhecer o porquê faz sentido o estudo do homem, o estudo da mente. Por exemplo, ali também você vai ver porque ele tem a ver com sociedade, com mundo, pessoas, ambiente, enfim. Isso vai de uma linguagem que varia para cada abordagem, mas, por exemplo, como eu falei do antropológico, o teocêntrico, faltou o cosmológico, que é um dos primeiros momentos do cosmológico, depois veio o antropocêntrico e depois o teocêntrico. E depois você vai viajar em uma sessão de informações sobre como foi estruturado cada um desses momentos em relação a como eles definiam o mundo ou o homem. E aí você vai ver muito falar sobre a questão do homem como centro das coisas, quando você vai para aquele momento ali entre cosmológico e antropocêntrico. Nesse meio aí, você vai ver essa definição do cosmo, homem, depois vem a parte de Deus. E é interessante que faz muito sentido na leitura você observar porque hoje nós temos uma variedade de abordagens, de segmentos, tem muito do que trouxe logo no comecinho da fase pré-científica, quando veio o Wundt, tá? Que foi através desse experimento e através desse estudo que desembocou muitos outros, sabe? É como se tivesse dado o pontapé inicial ali nessa fase para que as coisas vierem, as coisas pudessem vir a ser estudadas de um outro olhar.
É por isso que o livro vai destacar, por exemplo, na introdução, esse movimento isolado do Wundt. Isso não foi só ele, destaque-se ele, mas teve outros movimentos também. E esse momento da primeira fase ele vai do sexto antes de Cristo até 1879, tá? Aí depois você arrastando um pouco mais adiante, você vai ver uma coisa muito interessante que é a fase aí pré-científica, ou a fase científica, sabe? A fase 2. Porque aí nesse momento, século XX, século aí foi quando começou através do Wundt, e aí você vê o Leibniz ser citada na Alemanha como esse movimento que começou a se estruturar a psicologia como ciência, e aí você vai entender que nesse momento é começado a pensar o mundo, o homem, de uma outra forma, de um outro olhar. Tá? Lá era muito em relação à questão de você refletir sobre, sabe? E ali, na fase científica agora, começou a se testar também as coisas. A possibilidade de verificar, por exemplo, a possibilidade de medir a frequência de um determinado transtorno, de uma determinada resposta, de consequência, sabe? Aí muitas pessoas podem ficar pensando aqui, poxa, nossa, mas a psicologia poderia se resumir apenas nisso? Não poderia ficar somente a psicologia, por exemplo, a psicanálise? Não, porque assim como o Wundt, houve outras ramificações também. Houve outros estudos, pessoas começaram a estudar, pessoas começaram a desenvolver a psicologia, começaram a levar para outros campos e graças a esses movimentos que trouxe a possibilidade de hoje a gente não só estudar o homem, mas estudar a sociedade, o comportamento de povos, esporte, segurança, organização, porque ela não parou por aí, ela cresceu. E seria muito assim, por exemplo, a gente tem um movimento da fenomenologia. A gente tem esse movimento que foi lá no século XX que se iniciou. Nesse momento, que é um pezinho para a entrada da segunda fase, a científica. E nisso você já tira a ideia de que a psicologia não iria parar por aí. Iria se estudar outros campos. E é muito enriquecedor. Existem muitas datas, vocês vão gostar porque é um livro de histórias sobre a psicologia. Vocês vão passear desde o momento filosófico ali, cosmos, você vai ver muita coisa assim em relação à raiz da filosofia, mas depois você vai começar a ver uma coisa que vai se transformando e vai vindo mais para uma coisa mais estatística, consciência, sabe? Testagem, que é nesse momento da fase científica. Os dois lados colaboram, gente, porque se hoje a gente tem um estudo sobre a questão, por exemplo, do déficit de atenção, hiperatividade e muitos outros fatores de vários transtornos aí, déficits também, se dá a partir desse momento do científico, da segunda fase, tá? E isso é muito bom porque os dois mundos, primeira e segunda fase, passeiam juntas para argumentar, para falar, para subsidiar em material escrito, mas também com fundamento. Que eu acho que casou muito bem esses dois momentos para que hoje a psicologia pudesse alcançar o seu lugar de fala. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um breve comentário sobre o livro Raízes da Psicologia de Freire. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações e indique para 10 pessoas para fazer o mesmo. Vir aqui, se inscrever, assistir, compartilhar e deixar o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, nos vemos numa próxima, pessoal. Fui!